E agora, mais harmonizados com a leitura que acabamos de escutar, vamos fazendo a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui para escutarmos um pouquinho mais da Tua doutrina, Senhor. Essa doutrina que muito nos esclarece, muito nos consola, muito nos ajuda no nosso dia a dia. E queremos Te pedir todas as Tuas bênçãos salutares para nós, nossas famílias, nossos amigos e todas as pessoas deste mundo. E queremos também Te agradecer por tudo que temos, Senhor, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela casa onde moramos, pelo alimento que comemos todos os dias. E queremos Te pedir também que continue sempre conosco, nos amparando nos momentos que a gente mais precisa. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Assim seja. E hoje temos aqui na Casa de Jesus o amigo palestrante, trabalhador da Seara do Cristo e trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí, Jefferson Ponquerolli. Ele irá nos falar sobre Não Julgueis. Que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em vibrações de paz e que possamos estar dispostos e lúcidos a compreender um pouco da mensagem da noite de hoje, que, como foi dito, será não julgueis. Qual de nós, alcançando o início da noite, desde o momento em que acordamos hoje, não fez um julgamento sequer? Vamos passar em revista o nosso dia de uma forma bem rápida. Será que emitimos algum julgamento em torno do comportamento de alguém, de alguma notícia que lemos, durante o trânsito, alguém que passou por nós, ou alguém que teve um comportamento inadequado, no nosso ponto de vista? Será que nós rapidamente não julgamos aquele comportamento? E quando nós assim realizamos o julgamento, quais são os elementos que nós levamos em consideração? Será que nós conseguimos considerar o contexto daquela criatura para avaliar então aquele comportamento? Será que nós conseguimos retornar à história da sua existência, nas múltiplas reencarnações, para considerar aquele ato? Ou será que nós isolamos aquele ato, aquele comportamento no espaço e no tempo, como uma fotografia do comportamento, e a partir dali nós julgamos aquela criatura? O que diz a doutrina espírita sobre isso? Devemos julgar ou não devemos julgar? Jesus vem nos trazer justamente a recomendação: não julgueis. O que Deus leva em consideração? E Allan Kardec pergunta aos Espíritos, em O Livro dos Espíritos: perante Deus, todos os assassínios são considerados da mesma forma? Ou seja, aquele que comete um crime, um assassinato, será sempre a mesma pena, a mesma condenação aos olhos de Deus? E os Espíritos dizem a Allan Kardec: não, porque Deus observa a intenção. E a partir daí nós conseguimos ter um elemento a mais para considerar quão raso ou superficial é o nosso julgamento do comportamento alheio. Qual de nós aqui consegue alcançar a intenção do próximo? Não obstante, nós, em nosso julgamento, nós afirmamos: tal pessoa fez aquilo com tal ou qual intenção. E nós vamos perceber o quão grave é o nosso julgamento. E nós vamos ver então, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado por Allan Kardec: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ou seja, Allan Kardec coloca o não julgueis
dentro da misericórdia. Se nós estamos julgando, estamos, de certa forma, nos afastando do sentimento de misericórdia, de compaixão. E nos itens 11 a 13, então, Allan Kardec vai trazer: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E ele vai trazer, então, 2 trechos de um Novo Testamento. No item 11, a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Portanto, um trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus nos diz: não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, a recomendação de Jesus nos chamava a atenção para uma medida de julgamento. Da mesma forma que nós julgamos o comportamento alheio, nós igualmente seremos julgados. Será na mesma medida. Justamente pela nossa consciência. E no item 12, uma passagem conhecida por todos nós. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem terem de que o acusar. Portanto, levam a Jesus alguém que, diante da lei de Moisés, cometeram um crime. A lei diz que deveria ser apedrejada. O que diria Jesus sobre esse crime diante dos fariseus? Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te, de futuro não tornes a pecar. Allan Kardec traz esse trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, anotado por João, no capítulo 8, versículos 3 a 11, para nos proporcionar uma profunda reflexão. Quando nós somos colocados diante do comportamento alheio, aquilo que consideramos um equívoco, uma transgressão à lei, que seja a lei dos homens ou a lei divina ou natural, qual é o nosso comportamento? Jesus nos recomenda: aquele que estiver sem erros, sem equívocos, atire a primeira pedra. E nós podemos, numa rápida análise, dizer que não, eu não cometi tal comportamento, tal crime, tal transgressão à lei. E a doutrina espírita nos convida a uma reflexão, nesta vida e nas outras. Será que nós não nos equivocamos nesse comportamento? Será que nós, de alguma forma, também já não enveredamos por este caminho? Tivemos este ou aquele comportamento? E Jesus, na recomendação, quando ele afirma a ela que ele também não a condenaria, que ela deveria seguir,
mas que deveria mudar o seu comportamento. Deveria avaliar a sua conduta para que ela não mais se equivocasse. Nós vamos trazer Allan Kardec, então, no item 13, quando Allan Kardec passa a analisar a questão do julgamento. Qual é o nosso comportamento, então? Como devemos agir? E Allan Kardec diz: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Portanto, Allan Kardec traz como ponto de partida a indulgência para o erro do próximo, de considerarmos a possibilidade que cada um de nós traz, de na tentativa de acertarmos, nos equivocarmos. Na tentativa de fazermos o bem, acabarmos, por vezes, fazermos o mal. Sem a intenção, com o sincero desejo de acertar, nós podemos nos equivocar. Aí nós podemos, rapidamente, no juízo de avaliação, de autoexame, nos absolvemos. Falamos que a nossa intenção não era do equívoco, não era do erro. E Kardec nos diz que quando nós absolvemos em nós um comportamento, nós devemos absolver no próximo também. Porque se nós não consideramos um equívoco o nosso comportamento, se nós avaliamos no conjunto das nossas intenções, nós devemos considerar também, da forma do comportamento alheio, este mesmo contexto, a indulgência. Lembrando que quando nós estamos agindo desta forma, nós estamos, evidentemente, sendo caridosos. Porque a indulgência é uma das faces, das facetas da caridade. A indulgência para o erro do próximo. E continua Allan Kardec. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. E aqui nós devemos avaliar o motivo do nosso julgamento. Porque diz Allan Kardec que pode ser para reprimir o mal, para que aquele comportamento não seja adotado, para advertirmos as pessoas, para que o mal não se prolifere. Ou, um segundo motivo, e que devemos avaliar, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Portanto, quando eu estou julgando, avaliando o comportamento de outrem, e eu estou movido pelo desejo de que as pessoas desacreditem daquela criatura, daquele nosso irmão de caminhada, nós estamos, então, caminhando ou trilhando o caminho da maledicência. E se nós estamos enveredando para este caminho, nós não queremos reprimir o mal, mas nós queremos que aquela pessoa a quem nós criticamos o comportamento, reprovamos o comportamento, julgamos o comportamento, seja desacreditada. No núcleo familiar, no núcleo social, onde quer que seja, nós estaremos na maledicência. E para compreendermos o teor, a gravidade desse comportamento, nós traremos então a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, através de Divaldo Franco. Diz a benfeitora espiritual: espinho cruel a ferir indistintamente a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória
a vibrar nos lábios de quem malsina. Lama pútrida, trescalando fétido, é a vibração sonora no aparelho vocal de quem censura. Borralho escuro, ocultando a verdade, é a maledicência destrutiva. Portanto, nós vimos no início do texto a benfeitora nos falando do teor da maledicência, do teor dessa vibração que, através do nosso verbo, censura para desacreditar alguém, para propagar a maledicência. Quando nós mergulhamos no estudo da doutrina espírita, nós vamos compreender o poder das nossas vibrações, das nossas emanações fluídicas, dos nossos pensamentos. Nós vamos compreender o que a benfeitora está falando. Porque quando nós estamos usando o verbo de forma cáustica, de forma corrosiva, nós estamos emanando fluidos, vibrações, pensamentos, que Allan Kardec se refere na obra Gênese, que nós direcionamos pela vontade, que nós envolvemos os nossos pensamentos pelos nossos sentimentos. E nós vamos buscar, para compreendermos e ilustrarmos, o que a benfeitora está nos dizendo. O livro Entre a Terra e o Céu. Quando num contexto de conflito, numa história que remonta a algumas reencarnações, e aquela figura, um trabalhador da área da saúde, vai à casa socorrer uma criança, percebendo que estava ali diante de alguém que lhe houvera incitado um grande conflito. Ele é tomado de ódio. E ele não verbaliza aquele ódio, mas ele emana aquele sentimento odiento. E ele vai socorrer uma criança que estava passando mal. E André Luiz, então, médico que houvera sido na sua última reencarnação, observa o comportamento daquele profissional da saúde. Em determinado momento, ele percebe sair dos orifícios daquele profissional uma substância viscosa, envolvendo aquela criança, e o quadro dela se agravando, piorando. E André Luiz, então, pergunta ao espírito benfeitor que o tutelava naquela história: o que está acontecendo? E ele diz: são os fluidos do ódio, o ódio destrutivo, que corrói a saúde da criança, que a envolve e degenera as suas energias. Ou seja, não houve a manifestação do verbo, mas o que a criatura sente, ela então emana nas vibrações e nos fluidos. E a maledicência faz da mesma forma com cada um de nós, quando optamos por este comportamento. Nós, através do verbo, estamos emanando esses fluidos deletérios. E quando nos damos conta, sentimos um mal-estar. Ou quando estamos na presença de quem maldiz a outrem, nós sentimos um mal-estar. São as vibrações. E continua a benfeitora espiritual: a maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. Qual de nós teve essa compreensão? Quando nós estamos maldizendo alguém, nós estamos destruindo a sua imagem para alguém. E que depois nos tornaremos responsáveis pela reconstrução. A verdade é como claro sol. A maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva. O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Vejamos que quando nós estamos invigilantes e estamos na maledicência, nós temos um comportamento atormentado.
nós colocamos a lente da maledicência e nós começamos a falar de tudo e de todos a todo instante. Nós estamos envolvidos na própria inferioridade. Nós não conseguimos ver beleza no comportamento alheio. Nós não conseguimos destacar qualidades e virtudes, somente os erros, os vícios e os defeitos dos outros. A palavra malsinante nasce discreta, muitas vezes, para incendiar-se perigosa logo mais, culminando na calúnia devastadora. Nós podemos emitir uma pequena frase da maledicência, e ela pode provocar um incêndio, pode se alastrar, e nós não nos damos conta do mal que fizemos. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Não há socorro se a pretexto de auxílio se exibem as feridas alheias, a indiferença de quem escuta. Quanto possível, extingue esse monstro da paz alheia e da tua serenidade que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta as armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Quando nós vamos observar a nossa sociedade, diante de tantos equívocos, diante de comportamentos questionáveis, de criaturas que, não obstante, pudessem fazer o bem, fazem o mal, e nós somos convidados, muitas vezes, a todo instante, a dar uma opinião, a se posicionar diante de determinado comportamento, devemos nos atentar para que este comportamento não seja este caminho, que devemos ter na caridade o silencioso socorro. A indignação, muitas vezes, ela pode ser despropositada quando nós efetivamente não fazemos algo no bem. Quando nós nos indignamos e agimos no mal, no caminho da maledicência, que resultado gerará a nossa indignação? Será que nós estamos sendo instrumentos do bem ou instrumento de alastrar a maledicência? Como fala a benfeitora espiritual, oração e vigilância, para não nos perdermos na maledicência. E continua: recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. Desculpa o erro dos outros. A tolerância, a paciência, a indulgência. A compreensão de que os outros também erram, como nós erramos. E que se nós desejamos a indulgência e a desculpa dos nossos erros, devemos estender ao erro dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata. As aparências não expressam realidades. A benfeitora espiritual utilizou uma expressão muito semelhante no livro Mestre de Amor, quando ela vai dizer que artifícios não mudam realidades. E aqui ela vem nos trazer que as aparências não expressam realidades. Ou seja, aquilo que nós aparentamos nem sempre está em comunhão com a nossa realidade interior. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. É aquilo que os Espíritos falam a Allan Kardec. Deus observa a intenção. A intenção está no conteúdo da criatura. Nós não conseguimos avaliar a intenção de ninguém, a não ser que ela mesma diga da sua intenção. E mesmo assim podemos avaliar e julgar
que ela está maquiando a sua intenção. Mas devemos ter cuidado para não julgar pelo exterior, por aquela fotografia que vimos. E a partir dali começamos então a julgar, a condenar e a maldizer. Devemos ter muito cuidado. Devemos buscar oração e vigilância. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar, e despertarás, além das sombras da carne, por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. As nossas necessidades, as nossas limitações, os nossos defeitos. Atire a primeira pedra, recomendou Jesus, porque nós também erramos e devemos ter muito cuidado com as nossas limitações. Deixamos, portanto, a maledicência. Portanto, vimos que é um caminho perigoso. Se nós estamos destacando o comportamento alheio para desacreditar alguém, devemos ter cuidado. Estamos, em realidade, maldizendo. Estamos caminhando pela maledicência. E diz Allan Kardec, o primeiro, reprimir o mal, dentro daquilo que nos move, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Portanto, se nós temos por intenção reprimir o mal, e é essencial que nós nos pronunciemos, diz Allan Kardec que pode ser, em certas ocasiões, um dever. E ele vai dizer, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Evidentemente que devemos reprimir o mal, e assim nós vamos promover o nosso progresso. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Portanto, Allan Kardec nos faz uma observação. Não é absoluto esse princípio de Jesus, porque para reprimir o mal, nós poderemos levantar o comportamento alheio. Mas como avaliar? Se é adequado? Se devemos fazer sem nos comprometermos? E Allan Kardec continua. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Nós vamos ver no Novo Testamento, por algumas vezes, não muitas, mas Jesus tendo um comportamento enérgico diante do mal. O que aqui significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Portanto, para censurarmos, para reprovarmos o comportamento alheio, nós devemos ter autoridade moral. Devemos ter valores e virtudes suficientes para apontar o mal de alguém, para levantar os defeitos, os erros, a invigilância de alguém. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que é investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus.
Portanto, a autoridade do exemplo, do comportamento no bem, da misericórdia, é que nos possibilita olhar para aquele que erra com um olhar de indulgência. Se nós temos olhar de indulgência na compreensão do seu erro, nós só levantaremos aquele erro diante de alguém para reprimir o mal, para que aquele mal não prejudique alguma pessoa, para que não prejudique a sociedade, para não sermos, muitas vezes, coniventes com o mal, nos exigindo, assim, o comportamento recomendado por Allan Kardec. Diante daquela mulher adúltera, diz o benfeitor Emmanuel que, em matéria de amor e sexo, somos todos espíritos comprometidos com um passado de equívocos. E ele diz: por isso ninguém levantou para atirar a primeira pedra, porque por múltiplas existências temos nos equivocado, tanto no campo da amorosidade, da afetividade, quanto da sexualidade. Não foi por outra forma que Jesus disse àquela mulher: nem eu te condeno. Jesus não teria autoridade moral para levantar ali alguma questão? Evidentemente que dentro da condição de espírito puro, Jesus tinha e tem autoridade moral para nos observar. Mas Jesus está revestido da misericórdia. E no processo educativo da alma, do espírito, da imortalidade, que nós já conhecemos, adverte: vá, mas não tornes a equivocar-se. Porque já aprendemos e temos aprendido a todo instante que, a partir do momento que nós nos equivocamos, a partir do momento que nós julgamos o comportamento alheio, nós, como resultado da justiça divina, receberemos segundo as nossas próprias obras. Como consequência inafastável de cada um de nós. Mas Deus observará a nossa intenção, o nosso desejo no bem, e a sua misericórdia nos permite estar aqui hoje, na condição em que estamos, não obstante os equívocos, sem qualquer julgamento ao nosso comportamento. Ele nos dá uma nova chance, uma nova existência, para não tornarmos a errar. E nós vamos ver o texto de André Luiz, no livro Comandos do Amor, quando ele diz: não julgues teu irmão, através de Chico Xavier. Se não detens contigo a função de juiz, chamada cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. E muitas vezes, quando julgamos, por vezes trazemos a expressão: se eu tivesse no lugar dele, eu faria de outra forma. Porque nós não avaliamos. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor, o conjunto das experiências, das suas tendências. Portanto, quando nós falamos que nós faríamos dessa ou daquela forma, nós estamos nos equivocando. Porque cada criatura reage conforme a sua condição evolutiva para determinado fato que se apresenta. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E, acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Portanto, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplica
aos que te seguem. Nós, quando julgamos, devemos lembrar que outras pessoas nos observam. Nós somos exemplos para quem quer que seja que convive conosco. Aquelas pessoas que não nos conhecem, não conhecem a nossa intenção, estão nos observando. E se estiverem vigilantes, poderão julgar o nosso comportamento. Portanto, que possamos trazer a caridade da indulgência, apresentada na indulgência. Quando Allan Kardec avança, no capítulo seguinte do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, ele vai inserir um item lá chamado caridade para com os criminosos, e que nos chama muita reflexão, e podemos fazer o link com o não julgueis. Porque diz Allan Kardec que devemos, para estes irmãos, e podemos dizer para todos nós que erramos, em determinado momento da nossa existência, estendermos àqueles que erram a nossa oração. Porque diz Allan Kardec que basta o arrependimento sincero daquela criatura para que Deus passe a velar por ela de forma mais intensa, através do seu anjo da guarda, do seu amigo espiritual, para que ela se converta, não a uma religião qualquer, mas para o caminho do bem. E da mesma forma que nós avaliamos a intenção, que verdadeiramente não avaliamos, porque foge à nossa percepção, como nós avaliamos o arrependimento? A criatura erra agora e logo se arrepende. Diz Allan Kardec que é o primeiro passo para a reparação do erro. Como avaliamos o arrependimento? Podemos estar julgando o comportamento de uma pessoa de 10 anos atrás. Já se arrependeu, já expiou e já reparou o mal que fez. E nós continuamos julgando. Devemos trazer para o nosso mundo íntimo a certeza de que nós também erramos, que nós somos espíritos imperfeitos e que se queremos a misericórdia, e se estamos aqui hoje, é fruto da misericórdia divina, que possamos ser misericordiosos para aqueles que erram. E para finalizarmos, vamos trazer a figura de Maria, aproveitando que amanhã é o Dia das Mães. E vamos relembrar essa figura distinta que passou na humanidade. Diz Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, que não havia coração mais angustiado em toda Jerusalém do que o de Maria. Pela prisão do seu filho, a madrugada em claro, pensando na dor daquele a quem ela tanto amara, que fizera o bem a tantas pessoas, que espalhou o evangelho do amor, do perdão e da paz. Diz Humberto de Campos, que ela era a figura mais angustiada e mais aflita. Diz na narrativa de Humberto de Campos que ela passou a acompanhar a Via Crucis de Jesus. E cada um daquele espinho era para ela uma reprodução na própria carne daquele ferimento. De que o sofrimento do filho reproduzia e repercutia na sua alma. E ela, então, diante da cruz, vendo os momentos finais de Jesus, naquele corpo, era a figura mais triste. Mas, ao mesmo tempo, narra Humberto de Campos que ela observa Jesus e passa em revista a sua história de vida ao lado daquele filho. E ela lembra, então, que em determinado momento ela foi visitada por um anjo, um espírito, para lhe anunciar o próprio Cristo. E ela lembra-se do seu compromisso com Deus. Eis aqui a tua serva. Seja feita conforme a tua vontade.
E ela, naquele momento, diante da cruz, se enche de esperança novamente. Era a providência divina. Era a vontade de Deus que aqueles acontecimentos se sucedessem, para que o Evangelho de Jesus resplandecesse através da sua ressurreição. A própria imortalidade da alma, confirmando o seu Evangelho. E vamos observar, seja nas obras de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos, Boa Nova, no capítulo 30, quando ele vai trazer a história de Maria de Nazaré, narrando que ela foi para Éfeso, tempo depois. Em momento algum vamos ver aquela criatura julgar aqueles que crucificaram seu filho. Em momento algum vamos ver naquela criatura a revolta, a maledicência. Vamos ver nela o comportamento crístico. Daquela que, diante da injustiça humana, das dores que carregava, abre o coração para todos aqueles que o buscavam todos os dias, falando das suas dores. Para aquela que carregava no coração momentos difíceis. E ela dizia a cada um: tudo passa, meu filho, tudo passa. A amorosidade. Mesmo diante das dificuldades, devemos nós armar o coração com amor, para que todas as criaturas recebam das nossas palavras a bondade, a indulgência e o perdão, sem julgar, sem condenar. Porque cada um de nós, como filho de Deus, tem um compromisso de auxiliar aqueles que estão conosco. E podemos ter, então, esse comportamento de Maria, nessa figura resplandecente do Evangelho, acolhendo aqueles que erram, para lhes dizer de que é necessário retificar os passos, que é necessário seguir no caminho do bem, para onde todos nós estaremos ou estamos caminhando hoje. Que Jesus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, pelo nosso comportamento ainda, muitas vezes, perturbador, mas que estamos com desejo sincero de seguirmos o Teu Evangelho. Muito obrigado a todos. Agradecendo a casa pelo convite, pela alegria de estar sempre na casa de Jesus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos você, Jefferson, por estar sempre aqui conosco. Muito obrigado e volte sempre.